Fala, meus amigos, beleza? Vamos começar mais um vídeo do nosso canal para usar nas telas. Primeiramente, sejam muito bem-vindos ao canal que entra aqui no nosso canal. Assim, pessoal, franquias de cinema elas são muito populares com o passar dos anos. Pode ter muitos fãs e também muitas pessoas que curtem essa franquia. Mas se um personagem de uma franquia e uma franquia rival, de dois personagens conhecidos, se unissem em um filme. Geralmente nos anos 2000 e anos 90 é muito comum duas franquias se unirem em um filme só. Pode ser dois personagens se conhecendo ou lutando entre si. Porém, nesse vídeo a gente vai analisar um filme que conectou duas franquias conhecidas em um filme solo, que é o Alien e o Predador em um filme só. Então nesse vídeo a gente vai analisar um clássico que é o filme Alien vs Predador, lançado em 2004 pelo diretor Paul W.S. Anderson. Para quem não sabe, ele já dirigiu uns filmes bem curiosos. Ele dirigiu, por exemplo, a franquia Resident Evil, uns filmes lançados até 2016, e também o filme Mortal Kombat de 1995, que é um filme muito bom, inclusive. Então, nesse vídeo a gente vai analisar que parte da direção dele também sobre a produção, que ela é bem interessante, ao mesmo tempo bem curiosa. Se você é um inscritor ou inscrita top que está sempre acompanhando nossos vídeos e nossa evolução, arrebenta o seu like com esse vídeo de hoje. Como também se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, porque vocês ativando essa função, vocês não vão perder os vídeos nossos que vai vir. O YouTube ele vai lhe avisar que vai ter vídeo novo, como vai ajudar muito o canal, e você, claro, já é muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal para usar nas telas. Só vai ter clássicos que não vai de nostalgia. Então, arrebenta o nosso like, se inscreva no canal, ative o sininho que eu conto muito com a sua ajuda. Vem, monstro, pode vir comigo, monstro! Quem tá aqui, tá em casa, chega aí, pode entrar. Quem tá aqui, tá em casa. Que milagre aparecer por aqui. Vim lhe trazer este pequeno presente. A senhora não devia ter se incomodado. De maneira alguma. Vamos entrar para tomar uma xícara de café. Não seria muito incômodo. De maneira alguma. Quero entrar por aqui. Depois da senhora. Mas não será muito incômodo? Não, mas é claro que... Se você já curte nosso conteúdo, eu creio que sim, compartilhe, gente, para o máximo de pessoas possível. Vocês compartilhando vai ajudar muito o canal, como eu sempre gosto de falar e repetir em todos os vídeos. Para mim sempre será uma honra estar vocês artes do cinema. Porque o cinema, gente, é uma arte explorada, como também todos vão ser muito bem-vindos ao nosso canal. Eu creio uma coisa, gente. Vamos melhorar essa crítica do YouTube e muito novidade bacana vai vir nesse ano. Amém. Da academia, que a furiosa bateria vai se arrepiar. Repique tamborim, sou do cântico pandeiro. Salve o mestre do salgueiro. O som do ecoa pelo ar e faz meu coração. É o bichão mesmo, hein, doido? E pessoal, cheio de enrolação, só construir, gente, após a vinheta. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assim, pessoal, se a produção de Alien vs Predador, que ao mesmo tempo ela é bem interessante e ao mesmo tempo bem curiosa. Para você ter uma ideia, esse filme ele é uma adaptação de um quadrinho lançado nos anos 90, que foi a inspiração para esse filme. Vamos conhecer como foi a produção, que ela é bem interessante e ao mesmo tempo bem curiosa. Para você ter uma ideia, o conceito de Alien vs Predador surgiu nos quadrinhos Aliens vs Predador, lançado em 1989, publicada pela Dark Horse Comics. Ela foi publicada após a aparição de uma caveira alien na sala de troféus da nave espacial do Predador, no filme Predador 2, lançado em 1990. Em 1990 e 1991, Peter Briggs criou um roteiro baseado na primeira série de quadrinhos publicada pela Dark Horse Comics. Então, ou seja, ele pegou o quadrinho na primeira edição e começou a criar um roteiro baseado nesse quadrinho. E em 1991 ele vendeu para a 20ª Century Fox, que hoje em dia pertence à Disney, que possuía os direitos das duas franquias, mas a empresa não deu luz verde ao projeto até 2002, ou seja, desde 91 até 2002 começou várias alterações, se a Fox queria ou não queria. Só deu luz verde em 2002, quando finalmente saiu do projeto para criar mesmo um filme, que demorou muito, mas valeu a pena. Tanto que na época o James Cameron, o roteirista e diretor de Aliens de 1986, O Exterminador do Futuro, ele estava trabalhando em uma sequência de um quinto filme de Alien. Já o diretor de Alien de 79, Ridley Scott, afirmou que seria divertido se eles acertassem na história, e que era o mais importante. Como também na época, lá em 2002, ele falou que queria mostrar onde as criaturas aliens foram encontradas e explicar como foram criadas. Então ele queria criar uma história de origem de Alien. Só que esse projeto acabou se tornando Prometheus, lançado em 2012,
que muitas pessoas falam que ele é bom, outros não. Eu não cheguei a assistir, mas o pessoal fala que é uma história de origem, de como surgiu o Xenomorphos. Aqui acho muito interessante ele ter esse conceito e criar futuramente um filme sobre, que é muito interessante. Até James Cameron acreditava que esse filme mataria a validade da franquia, mas depois de assistir Alien vs Predador mudou totalmente a sua perspectiva. Tanto que o James Cameron comentou: foi realmente bom, penso nos 5 filmes de Alien. Eu classificaria como o terceiro melhor filme de Alien, na verdade, gostei muito. Já na época, o diretor Neil Blomkamp tentaria fazer uma sequência de Alien de 1986, ignorando as sequências, mas o projeto foi cancelado. Então assim, o que me chamou a atenção é que na época o James Cameron queria fazer uma continuação de Alien de 86. Eu não sei se ele ia ignorar os 2 filmes anteriores, que é o Alien 3 e o Alien Resgate de 97, que na época eram filmes bem medianos que o pessoal não gostava muito. Tem uns que gostam e uns que não, isso depende muito do seu critério. Mas o James Cameron na época ele ficou meio assim nessa produção de Alien vs Predador, se eles iam ou não matar a franquia. O James Cameron gostou demais desse filme, ele disse que até hoje é um dos melhores filmes de Alien, na opinião dele. Realmente esse filme é muito divertido e muito bom. Claro, ele tem mesclagem de horror e de ação, já que o Paul W.S. Anderson coloca muito no filme, que é muito interessante e ao mesmo tempo bem curioso. O orçamento ele foi bem incrível para esse filme, olha como foi. Para sair dele foi um sucesso, arrecadando 172 milhões de dólares em todo o mundo, em 3.395 cinemas com 38,2 bilhões e no seu fim de semana de estreia, e uma média de 11,389 milhões de dólares por cinema. Então assim, na época, cada cinema que ele lançava ele era um sucesso de bilheteria um atrás do outro. Então assim, valeu a pena esperar de 91 até 2012, quando o projeto finalmente foi dando continuidade, e fazer um filme meio bom que ele desapontar os fãs, porque tanto os fãs de Alien quanto de Predador gostaram demais desse filme, né? Pra quem é fã das 2 franquias, foi uma surpresa, né? Já que na época tinha um crossover, do Fred vs Jason e outros filmes se conectando. Então a Fox não perdeu a oportunidade e fez um sucesso absoluto, que é muito bom. É muito dinheiro, muito mesmo. É muito dinheiro. O Rotten Tomatoes é um site de crítica especializado, a gente utiliza muito aqui no Curiosidade. Eles são bem sinceros, tem vezes que eu concordo, algumas vezes não, isso depende muito de mim. Mas nesse caso, para mim, eu não concordei tanto com a opinião deles. Eles avaliaram com a nota, pessoal, muito baixa, com 21% no tomatômetro e 39% de pontuação pública. Você vai perguntar o que é tomatômetro de pontuação pública, eu não sei. Pois bem, eu vou explicar. O tomatômetro os críticos avaliando a pontuação pública aos fãs. Então isso quer dizer que tanto os críticos quanto os fãs não gostaram muito de Alien vs Predador pelo fato de ser um fanservice. Pra quem sabe, fanservice é o que os fãs querem, né? Tipo, vamos trazer os personagens das 2 franquias e fazer eles lutarem. Que é isso que o pessoal quer ver, né? Mas a crítica não é muito assim a favor a fanservice, que eu discordo muito, porque tem fãs de qualquer tipo, né, dessas 2 franquias. Os críticos disseram que eu achei muito curiosa a resposta deles e ao mesmo tempo eu não concordei tanto. Sangue sem sustos e personagens recortados em papelão tornam esse confronto de monstros em uma cena tediosa. Para eles é um filme com muito sangue, com muita violência, mas ao mesmo tempo não tem muito carisma. Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! Seria, como eu falei, fanservice, é o que os fãs querem, né? Porque a crítica não é muito a favor de fanservice, depende muito se realmente vai atrair público ou não. Mas deixa eu olhar essa crítica pro final do vídeo, na minha opinião, o que eu achei sobre. Abalou, sacudiu, balançou, coração é só felicidade. Então assim, pessoal, vamos contar a história de 2 monstros mais populares da década de 80 e 70 lutando em 2004, né, na Antártica, né, com muita neve, com muito sangue, com muito terror e muita adrenalina em Alien vs Predador. Alien vs Predador, a história é assim. O cientista bilionário Charles Bishop Whaley detecta uma pirâmide enterrada sobre o gelo antártico e ele monta uma equipe de cientistas, arqueólogos e engenheiros para explorá-la. A equipe descobre que a pirâmide abriga 2 espécies alienígenas, uma delas considera os humanos incubadores para os seus jovens, a outra espécie é de atletas intergalácticos que caçam seus opostos por diversão. A equipe de Wendland fica no meio do fogo cruzado. Então assim, a história de Alien vs Predador é bem curiosa, que a história vai se passar em 2004, ou seja, muitos anos antes do primeiro Alien. Pra vocês terem uma ideia, eu vou falar uma curiosidade, porque vocês sabiam, é que Alien vs Predador se passam antes de 2 filmes da franquia Alien.
Quer dizer, pra você ter uma ideia, o filme Alien vs Predador se passa 89 anos antes de Prometheus, ou seja, de 2093. Já o Alien vs Predador se passa 118 anos antes do primeiro Alien. Como também tem o Charles Bishop. Pra quem não sabe, ele é até uma marcha familiar, que ele já apareceu em Alien de 86, Alien 3. É tanto que ele é até interpretado pelo Lance Henriksen, ele já apareceu nesses filmes da franquia. Então assim, pra quem assistiu o Alien, já vai reconhecer esse rosto, porque ele é o CEO da sua própria empresa. Então, ou seja, no filme Alien, ele é um androide, usando a imagem do Charles Bishop. Então assim, ele é o próprio Charles Bishop em pessoa. Porém, nos filmes Alien, que se passa em 2 anos no futuro, ele é um androide, uma máquina, né? Então, assim, eles utilizaram a imagem do Charles Bishop humano para o futuro, né, ser um androide, né, baseado na sua imagem. Olha que sacada genial que eles fizeram, né? Para quem é fã da franquia Alien, o Predador, vai amar esse filme, porque é muito bom. Vamos conhecer as melhores para vocês que aí como sentir a nostalgia de cinema. Tem a cena que se passa em 1904, na Antártica, que é bem tenso. Essa se passa 100 anos depois, em 2004, e mostra a corporação do Charles Bishop, que é muito boa a cena. Sendo o Bishop organizando sua missão com o subsolo na neve, né, que eles encontraram algo estranho no subsolo. Descendo os predadores do espaço, controlando o subsolo, que é muito boa a cena e ao mesmo tempo bem interessante. Descendo do Bishop e sua equipe encontrando aquela cidade lá do início do filme, lá em 1904, aquela cidade. Pois bem, eles foram lá, né, anos depois, para investigar o que aconteceu naquela cidade em 1904, que até naquela época, em 2004, era uma dúvida. La luna del cacciatore. Spread out. Essa tensão com um dos membros da equipe, gente, que é muito tenso. Olha aí como eu tô tremendo de medo, ai! É aquele jumpscarezinho, aquele sustozinho que nem é o Predador e nem o Alien. Por enquanto, não é os das criaturas. Vamos chegar lá. Essa gazela do satanás, eu tô bem arrumado mesmo. Descendo a equipe do Bishop indo pro subsolo, né, para eles investigarem. No team and no machine in the world that could cut to this depth in 24 hours. Tem a cena que os predadores chegam na Terra, que é muito boa a cena.
Dessa que o Charles Bishop encontra com sua equipe uma pirâmide misteriosa do subsolo que ele até fica sem entender. O Predador começa sua caçada, que é muito tenso e muito maneiro, naquele clima de tensão comendo as duas franquias. Dessa que o Charles Bishop e sua equipe encontram uns túmulos estranhos e uma alemã começa a botar uns ovos de xenomorfo ali, né? Só para poder botar um caos, né, mais para frente. What is all this? This is where the chosen ones were offered to the... Dead a while. The bones have completely calcified. And of Scorpion. Dessa que o Bishop e sua equipe encontram as armas estranhas no tumba, eles sabem, não entendem o que está acontecendo. You sure this is... No! Don't touch them! A cena tensa, que é a cena que eu acho a mais interessante, que lembra muito os primeiros filmes da franquia Alien, que aparece aquele facehugger, que é tipo aquele aracnídeo, que ataca no rosto da pessoa e implementa o alien dentro do corpo dela. Pois bem, ele começa a atacar o pessoal ali, como também transmite o alien no corpo da equipe do Bishop, que é muito assustador, inclusive, lembra muito os clássicos. Essa que o alien sai da barriga de uma mulher, né, membro da equipe, que é muito tenso e até lembra os aliens da franquia clássica, né, original. Ai, meu Deus, eu estou infectado. O mosquito me picou e eu estou todo dengado. Ai, meu Deus, eu estou infectado. O mosquito me picou e eu estou todo dengado. Descendo o Predador atacando, que é muito boa aquela visão de raio-x dele, né, muito marcante, lembra muito o filme de 87 do Arnold Schwarzenegger. Descendo o alien atacando um por um, que é muito boa a cena e muito tensa. Então a gente combate entre o Alien e o Predador, que é muito maneiro ver esses dois monstros da Fox na época lutando, né, em tela pela primeira vez, que é muita vantagem, né, o Alien ter, né, uma fisicalidade muito mais fácil que do Predador, porém é muito boa a cena e muito adrenalina e muito tensão, claro. Tem a cena que o Alien tenta tirar vantagem do Predador, que é muito boa a cena e é bem engraçado que ele tenta tirar vantagem para ver que ele é o melhor.
Que um dos aliens mata o predador, que é muito tensa a cena e muito boa, inclusive. Que o Charles Bishop morre por um predador, que é bem triste, né? Mas ele vai ser bem importante pro Alien de 79, né? Dos filmes da franquia. Te dizer uma vez só, obrigado. Dessa aqui, a equipe do Bishop descobre o passado dessa pirâmide dos predadores e dos aliens. They taught humans how to build and where worship lies. Humans were used to Muitos críticos na internet falam que esse filme não é canônico com Prometheus e Alien de 79. Mas na minha opinião, eu acho que faz muito sentido. Porque como é que os aliens surgiram do nada, né? Tá, o Alien do Ridley Scott lá de 79 e o Alien de 86 do James Cameron tenta explicar. Mas assim, aqui eles mostram com mais detalhes como são os predadores e os aliens, né? Que muitos falam, não é canônico, não faz parte da linha principal, é uma história aleatória. Mas pra mim faz muito sentido e é muito interessante a origem desses personagens, que pra mim é muito boa. Essa aqui, os predadores viram amigo de uma moça, né, que é uma membro da equipe do Bishop, que é muito boa, inclusive, essa conexão entre o predador e o humano, que não tem muito dos filmes clássicos, mas eu acho interessante essa conexão entre eles, que faz muito sentido e ao mesmo tempo é muito boa. Tem a cena que um dos membros da equipe do Bishop tinha um alien dentro do corpo, ou seja, o facehugger atacou ele, né, no rosto, implementou o alien dentro, porém ela vai ter que sacrificar o seu amigo, como também o predador, e ela tem que fugir dali, porque tem vários ovos de aliens, então ele tem que explodir o local e sair dali. E de fato eles fazem isso. Na final da Alien Rainha, né, que é o alien maior do filme com o predador, que é muito boa a cena e tem muita ação.
Uma pena que o predador morre, né, que é bem triste. Mas tem o final do filme que vários predadores vão até o local e essa moça, né, que faz parte da equipe do Bishop, é considerada digna. Como também ela consegue um bastão, né, do líder, né, dos predadores e também leva aquele que morreu, que sacrificou. Porém, eles não esperavam que teria um alien, um xenomorfo dentro do predador. E aí que começa o caos, a gente só vai ver uma sequência que vai ser depois desse, né, que é Alien vs Predador 2. Pessoal, Alien vs Predador foi um sucesso de bilheteria, arrecadando 77,4 milhões. Para um orçamento de 70 milhões, ele fez muita grana, teve um retorno muito alto. Para 70 milhões é um orçamento bem caro, né? Tanto que na época o pessoal ficou meio assim, até o James Cameron ficou, mas surpreendeu tanto o Cameron como os produtores e os fãs de ambas as franquias, que é muito bom. As pessoas curiosidades sabiam e eu também não, então vamos lá, vem com a gente. O ator Lan White interpretou o Predador em quase todos os filmes da franquia. Para aguentar o peso da roupa, ele treinou corrida na praia com pedras presas na roupa para se acostumar ao traje. Eu acho engraçado essa curiosidade que eu não sei como é que ele usou pedras e caminhou na praia. Não sei como é que a calça dele caiu ou algo do tipo, né? Mas se tá dizendo é porque ele queria se acostumar com o peso do traje, né? Então é um ator experiente, né? Já atuou em outros filmes da franquia. Então é uma observação, mas vamos continuar, né? Tanto que o primeiro a usar a máscara do Predador foi ele, tanto que desde a morte do ator original, que faleceu em 91, que é o Kevin Peter Hall. E na época ele era negro, o pessoal ficou meio assim se a atuação dele ia ser boa ou não, mas surpreendeu, né, que ele é um ótimo Predador. Depois, quando ele faleceu em 91, o Lan White substituiu ele e fez um ótimo Predador aqui e também nos seus filmes anteriores, que é muito bom, é mesmo saber que um sucessor continuou o legado do Predador nos cinemas nesse filme também, que foi muito bom. Na luta dos Predadores, o ator Karsten Norgard quebrou uma costela, mas ele não ligou e continuou trabalhando. Até que no dia seguinte, quando a dor piorou, ele descobriu que se machucou seriamente. Ou seja, teve que piorar a situação da dor, né, depois da luta dos Predadores, né, que ele tinha que fazer a cena. Ele se machuca e tem que acontecer algo para poder ver que realmente está uma situação bem grave. The idea is you'd start tight on 3 predators fighting, and as you pull back, you see that they're fighting aliens, and you think maybe there's like 6 aliens, half a dozen aliens, dozen aliens, maybe 20 aliens, but as the camera continues to pull back, you see that there are just hundreds and hundreds, and then it looks a little like it. We're in Prague, but it's bloody cold in Prague. Our approach to the sets in the movie was very much inspired by the original Alien. And if you look at the original Alien, as well as affecting the design of the alien, H.R. Giger also really affected the look of the whole movie. And as a result, I think the look and design of the sets was really like a character in the film. And we wanted the environment of the movie in this film to be as scary and as striking, but in a different way, as it was in Alien. You know, that's why the movie's set in Antarctica. It's probably the most dangerous place on Earth. It's the most hostile environment on Earth. It's certainly the closest on Earth that you can get to the surface of an alien planet. You know, it's not just aliens and predators that are trying to kill the humans in this film. It's also the environment itself. In the ADI workshops was fantastic. I mean, it really literally sent chills down my spine. That's what I've been so excited about this picture for like 10 years, literally. Mainly with people in suits, is because I preferred that look to using a lot of CG. For me, we've added a lot of sort of technical details, and including this pounded metal look, which is reminiscent of the original. Bruce is working in clay right now. Once the clay sculpture is done, it gets molded, and then we make fiberglass copies that can be finished off with the right paint and weathering to give it the look of aged metal, which is what the Predator looked. Working on one of our Predator elders, which is going to show up at the end of the movie, the final characters. And these are to look like Predators that have been around for centuries, that have gone through so many fights. This is really being done as an appliance, sculpted appliance, over top of our base Predator. Então já teve acidente do set, só foi descobrir no dia seguinte. Lance Henriksen é o segundo ator a ser atacado por um exterminador.
um Predador e um Alien. O primeiro foi Bill Paxton lá no filme Alien de 86, né, que ele é atacado por um alien assim, né, com muita brutalidade. Ou seja, o Lance Henriksen foi atacado por 3 personagens icônicos do cinema: Exterminador, Alien e Predador. O cara é um sobrevivente, mas ao mesmo tempo ele é atacado pelas criaturas mais brutais da história do cinema. Ele é o cara, né? Mata, aqui tem coragem. Também atuou muito bem, inclusive, tanto na franquia Alien, como também nesse filme, também na franquia Predador. O cara é um mito. Pessoal, agora fazer minha análise crítica do que eu achei, na minha opinião, sobre Alien vs Predador, lançado em 2004. Vamos lá e vem com a gente. Honestamente falando, pessoal, eu acho esse filme muito maneiro, assim, pra quem é fã da franquia Alien e Predador. Como eu já assisti as 2 franquias, eu acho que, na minha opinião, me identifiquei muito porque tem conexões com a franquia Alien e Predador nos cinemas. Eu achei interessante porque para um quadrinho lançado nos anos 80 e 90, ter uma adaptação só anos depois, valeu muito a espera, né? Porque se eles tivessem feito nas pressas, não ia ficar bom, né? Ele vendeu o roteiro, mas eles tinham que fazer o filme, né? Então, assim, na minha opinião, o Paul W.S. Anderson, eu percebi que o filme ele tem aquela pegada de GPS, né? Coisas subterrâneas, que vai ser colocadas no filme Resident Evil, inclusive tem essas pegadas de câmera subterrânea, GPS. Então, assim, isso veio do Resident Evil que colocou no Alien vs Predador, que na minha opinião funcionou. É tanto que as cenas de câmeras elas são legais, né? Você sente a tensão na hora do terror, na hora certa, e a ação na hora certa, porque o filme sabe separar a ação com o terror. Porque geralmente tem filmes que conectam 2 franquias e não sabem separar a hora certa do terror e da ação. Na minha opinião, ele soube muito bem trabalhar isso, porque na hora que você está tenso, na hora que você está torcendo, né, para poder ver quem é o vencedor dessa guerra, porque na minha opinião, eu acho que talvez o Alien tenha ganhado, eu não sei, né, porque o Predador ele é muito tecnológico, né, tem invisibilidade, tecnologia, visão raio-x, mas não adianta ter tanta tecnologia se não tem flexibilidade no corpo, né, como o Alien ele é todo esguio, né. Gritando, mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom, tá todo mundo pra um lado, esse amor é tão profundo, você é minha prometida, eu vou gritar. Então acho que, na minha opinião, eu tinha certeza que talvez ele ganharia, como também eu fiquei pensando, como seria uma cruz entre um xenomorfo e um predador junto? Os 2 personagens uma coisa só, vixe, seria uma criatura impossível de derrotar, né? Porque uma fusão de um alien e um predador já é algo assim, né? Imagine 2, né? Juntos. Só a Ripley, né? Que é a personagem do Alien, talvez para derrotar ele até o Schwarzenegger, né? Na franquia Predador. Eles 2 juntos para lutar. Imaginem Schwarzenegger e Ripley na franquia Alien lutando contra um xenomorfo misturado com o Predador. Seria muito maneiro demais. Vá de novo, amostradinho. Mas voltando para a crítica, eu acho esse filme muito divertido. Claro, se você quer ver uma história mais de terror, uma coisa mais complexa como é a franquia Alien e Predador, você pode até se decepcionar, porque tem muitas cenas, tem muito diálogo, muitos personagens. Eu acho que não precisava ter tanto personagem assim para poder mostrar uma batalha, né? Claro, ele queria mostrar o Charles Bishop, que na franquia Alien é muito importante, como um CEO mesmo, né? Tipo, quando ele ainda era humano, quando ele estava vivo, né? Então, assim, eu acho interessante porque conta a história da empresa do Bishop também antes do primeiro Alien. Que, na minha opinião, é uma coisa interessante conectar as 2 franquias, mas é como eu digo, complexo você pode decepcionar, porque tem muito diálogo. Eu acho que a luta entre o Alien e o Predador demora muito para chegar, porque podia ser mais rápido, né? Mostrar logo os xenomorfos, né? Mostrar os predadores que eles mostram, mas é uma coisa bem demorada, mas vale a pena. Se você for uma pessoa que quer ação e terror e pegar até meio cômica, tem umas cenas cômicazinhas no filme, mas eu acho que o foco dele é mais no terror e na ação, né? Que na minha opinião funcionou muito bem. Lembra muito o filme do Schwarzenegger, de 87, e também o filme da franquia Alien, que era mais de ação, né? E terror, como é do Ridley Scott e James Cameron. Mas é como eu digo, o Paul W.S. Anderson foi muito bem na direção, acho que ele foi um ótimo diretor para um filme que só adaptou jogos, né, para o cinema. É algo muito curioso. Mas você vai perguntar, mas vale a pena assistir hoje em dia, praticamente 21 anos depois do lançamento, né? Porque o ano passado fez 20 anos, né, o filme. Eu diria que sim, para quem é fã de Alien e Predador, você pode curtir demais, né? Para quem é fã, é um prato cheio, né? Como no meu caso, eu gostei demais, porque como eu assisti os 2 filmes, assim, é uma coisa muito curiosa. Até no Mortal Kombat X, né? Eu tinha o Alien e o Predador no jogo, né? Para vocês lutar contra eles, né? Que é muito legal no jogo, no filme ficou melhor ainda. É sensacional, eu recomendo. Eu vou dar honestamente, como eu achei o filme legal, mas nem todo mundo vai gostar, né? Porque é fanservice, é mais pra fã mesmo, né? Resumindo, é um filme mais pra fã. Eu vou dar honestamente uma nota 7,5. Claro, podia dar uma nota maior, porque eu gostei, né? Porque se fosse na minha concepção, né, de fã mesmo, eu botaria até um 10, né? Pesadão! Mas é como eu penso, tem uma sequência que eu não sei se ela é melhor que essa, né? Porque eu não cheguei a assistir a sequência, mas esse filme aqui
Pra mim já é tudo fechadinho, né? Mas se fizeram sequência é pra ter mais, ó, grana, né? Mais money, né? Mas enfim, continuando, é um filme muito bom, é um clássico e pra quem é fã vai gostar demais. É sensacional e é um clássico de conexão entre Alien e Predador nos cinemas, que foi dos quadrinhos em 89 e o cinema em 2004. Muito massa. 7 days ago, one of my satellites over Antarctica discovered a pyramid. Where exactly on the ice is this? It's not on the ice. It's 2,000 feet under it. Let's make history. Oh my God. Whoever built this pyramid believed in ritual sacrifice. What was that thing? What's going on? Let's go! What did you say this room was called? Sacrificial chamber. Hunting us. We're in the middle of a war. They're using us as bait. You ugly son of a... E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Arrebenta nosso like no nosso vídeo, que senão o Alien ou o Predador vai atrás de você. Não vou dar o like. Você vai dar o like no Curiosidade sim. Tô brincando, gente, eles não vão. Aqui é só likezão. Também se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Porque vocês não vão perder os vídeos novos que vai vir. O YouTube ele vai avisar que vai ter vídeo novo, como vai ajudar muito o canal. E você, claro, já é muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Curiosidade nas telas. Só vai ter clássicos de cinema de nostalgia, que vocês acabaram de ver, que sempre é novidade. Então, arrebenta nosso like, se inscreva no canal, ative o sininho, que eu conto muito com a sua ajuda. Vem, monstro, pode vir comigo, monstro! Quem tá aqui, tá em casa, chega aí, pode entrar. Quem tá aqui, tá em casa. Vamos entrar pra tomar uma xícara de café. Não seria muito incômodo? De maneira alguma. Quero entrar por depois da senhora. Se você já curtiu nosso conteúdo, eu creio que sim, compartilhe, gente, para o máximo de pessoas possível. Vocês compartilhando vai ajudar muito o canal, como eu sempre gosto de falar repetindo todos os vídeos. Para mim sempre será uma honra estar vocês arte do cinema, porque o cinema é uma arte mais explorada, como também todos vão ser muito bem-vindos ao nosso canal. Eu creio numa coisa, gente, vamos melhorar essa crítica do YouTube e muita novidade bacana vai vir nesse ano. Amém. In the back, Toby. When the box to the move, not about Toby. Clube, in the back, Toby. Jetson, in the back, Toby. How about cheese on? With the gun to get on the Mac Chai. With the tongue to get be loving. With the meat on me, think I jump me. No, with the Mac Chai. With the tongue to get on the Mac Chai. With rubbing. We don't make meeting Você tá fazendo embaixadinha ou dançando? Fecha no olho. Vai. Primeiramente, eu gosto de agradecer a todos vocês por estarem apoiando o canal Curiosidade nas telas. Eu fico muito feliz de vocês estarem comentando, falando que gostam dos vídeos, do nosso conteúdo. Vocês não sabem o quanto eu fico feliz de vocês estarem gostando dos vídeos, porque, como eu digo, você tem uma novidade bacana e muita nostalgia. Que é isso que a Curiosidade faz, trazer aquela vibe de cinema clássica aqui pra vocês. Então assim, muito obrigado meu gente pelo seu apoio, vocês são top demais, tá sempre apoiando o canal Curiosidade nas telas, curtindo nosso conteúdo e nossa evolução. Então um abraço a todos vocês, aqueles salve são top e muito obrigado mesmo, gente, de coração mesmo, vocês incrível demais. Pessoal, muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado pela sua compreensão, por ter ficado até aqui. E é isso pessoal, um abraço e até a próxima, gente. Falou!